Vamos abrir a nossa Bíblia lá na epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, porque eu acredito que foi Paulo, tá? Se você preferir, o autor de Hebreus, no capítulo 3. Hebreus capítulo 3, quem achou, diga amém. Amém. Verso 7. Se você puder, por favor, repita assim comigo, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 7. Portanto, irmãos, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como nos dias da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Verso 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nem entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vou repetir esse verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Espírito Santo, nós precisamos da sua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem liberado sobre nós nessa noite. Obrigado por esse deleite, onde nós já podemos sentir você aqui. Mas agora, por meio da tua doce palavra que nos transforma, que nos redime, nós pedimos, por favor, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque só você pode fazer isso por nós. Só você que é o nosso Senhor, o nosso Rei e dono da nossa vida. Por isso eu peço, por favor, Espírito Santo, inflame a nossa alma com a sua presença. Abra uma chaga de amor no nosso coração por ti. Nos dê olhos e ouvidos atentos àquilo que o Senhor está mostrando e falando nessa noite. Que o nosso coração não seja endurecido, mas que nós tenhamos um coração quebrantado, um espírito compungido, porque a esses o Senhor não desprezará jamais. Por favor, Senhor, eu sei que não posso fazer nada, mas eu sirvo a Ti, que és o Deus que tudo pode. E por isso eu te imploro que por meio da sua palavra o Senhor nos toque, nos transforme e nos restaure, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Sabe, irmãos, quando nós estamos em ambientes como esse, e quando nós vivemos dias como que temos vivido, de uma busca intensa pela presença do Senhor, o nosso maior desafio é não endurecer o nosso coração para aquilo que o Senhor está liberando. É não endurecer o nosso coração para aquilo que o Senhor está soprando. E como é que nós endurecemos o nosso coração? Quando é que nós deixamos rígido aquilo que deveria ser flexível no nosso interior? É quando pelo menos duas coisas acontecem. A primeira é quando eu acredito que Deus não fala comigo. A segunda é quando eu acho que o que Deus está me falando não é suficiente para o que eu preciso. Então esses dois tipos de coração, eles sempre se endurecem quando a voz de Deus vem. E qual é o problema?
é que em alguns momentos esses corações até meio que baixam a guarda, mas eles não baixam a guarda por amor, eles baixam a guarda pelo medo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram quando o Senhor Deus, ele levantou Moisés lá no deserto para retirar o povo do Egito? Todo mundo lembra disso, né? Lá em Êxodo. O texto diz que havia um homem que dominava sobre o povo hebreu. Que homem era esse? Começa com Fá e termina com Raó. Que homem é esse? Menino, como vocês sabem rápido. Faraó. Faraó era o rei do Egito. Fiquei com medo de alguém dizer que era o rei do cangaço. Esse era Lampião. Faraó era o rei do Egito. E o povo de Deus ficou 400 anos vivendo como escravo diante de quem? De Faraó. Construindo pirâmides para quem? Para Faraó. Construindo palácios para quem? Faraó. Aí o Senhor Deus levanta um menino e coloca esse menino para ser criado na casa de quem? Faraó. Para comer da comida de quem? Para beber da bebida de quem? Faraó. Veja como Deus faz as coisas. Mas conhecendo isso, eu quero já adiantar um pouco a história que você já conhece. O texto fala que o Senhor levanta Moisés. Moisés finalmente, junto com Arão, vai até o encontro de Faraó para declarar uma coisa. Ó, o Senhor Deus nos levantou. E Ele está dizendo que esse é o tempo de você liberar o povo. Que teve aqui, você tem que deixar eles ir embora. E o texto diz que o coração de Faraó, ele era o quê? Endurecido. Só que havia momentos, você vai lembrar disso, que o coração de Faraó se rendia. Você lembra disso? E dizia, não, agora você pode ir, eu vou te liberar, vão em paz. Só que depois o coração dele endurecia de novo. Quando é que o coração de Faraó ficava maleável? Você lembra? Era quando as pragas se manifestavam. Você lembra disso? Então toda vez que uma praga se manifestava, o coração de Faraó ficava molinho, molinho. Mas quando ele dizia, não, pode ir agora, e a praga cessava, o coração dele se endurecia outra vez. Irmãos, a gente tem que ter cuidado para a gente não ser uma geração que só se torna maleável diante de Deus nos momentos de crise. E muitas vezes eu e você temos o coração endurecido porque somos exatamente iguais a Faraó. A gente só se quebranta diante da ameaça. O meu casamento está acabando, aí eu me torno flexível. A minha vida financeira está acabada, aí eu me torno flexível. Eu estou perdendo o meu lugar no ministério, aí eu me torno flexível. Eu estou perdendo as minhas amizades, aí eu me torno flexível. Eu estou passando por um momento de enfermidade, aí eu me torno flexível. Só que parece que no momento em que as coisas estão tudo bem, parece que no momento em que parece que Deus ele cessou, ou de alguma maneira nos tirou do momento da tormenta, a gente meio que volta a endurecer o coração para o Senhor outra vez. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que nós não seremos um povo que se move pelo medo. Nós seremos um povo que se move pelo prazer da presença do Espírito. Amém? Irmãos, na Bíblia, o oposto do amor é o medo. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A Bíblia não diz que o verdadeiro amor lança fora a falta de coragem. Diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O que é que eu concluo com isso? É que esse amor que foi derramado no nosso coração por meio do Espírito, como o apóstolo Paulo nos ensina, que nos foi outorgado, que nos foi dado, que nos foi selado, como alguém que recebe um documento de uma casa e diz assim, agora é sua, está aqui a escritura, você recebeu aquilo. Isso significa que agora eu preciso andar nesse nível de quebrantamento, onde eu estou completamente vulnerável àquilo que o Espírito Santo está soprando e declarando. Amém? É por isso que quando Davi escreve lá no Salmo 51, o salmo que nasce do meio da amargura do seu pecado, um salmo que é uma confissão, ele diz, Senhor, eu não vou te fazer sacrifício de animais, porque se o Senhor quisesse eu faria, mas o que eu preciso hoje é dizer, Senhor, eu quero quebrantar o meu coração diante de Ti, porque é um coração quebrantado e um espírito compungido, a esse o Senhor não pode resistir. Então Davi já entendia isso. Por que é que eu estou falando disso, irmãos? Porque tudo aquilo que a gente está experimentando aqui hoje, todas as coisas que nós estamos recebendo do Senhor, todo sentimento, toda sensação no nosso corpo, na nossa mente, ela só vai produzir frutos de mudança na minha e na sua vida, se hoje eu ouvir a voz do Espírito e não endurecer o meu coração. E o que é que pode fazer o meu coração endurecer diante disso? É se quando eu sair daqui,
e os problemas da vida real voltarem à tona, eu começar a esquecer daquilo que eu experimentei aqui de maneira coletiva. Porque aquilo que provamos aqui de maneira coletiva é só uma gota daquilo que Ele tem disponível todos os dias para nós, como uma cachoeira. A presença do Senhor não está reservada a 2h30 de um domingo. A presença do Senhor acompanha o coração daqueles que o temem. Amém? Então não importa se eu esteja em qualquer lugar que pareça oposição, se Deus permitiu que eu estivesse ali e o meu coração está rendido ao Senhor, se eu tenho ouvido a voz do Senhor e não endurecido o meu coração, é porque naquele lugar Ele quer me usar como uma voz poderosa. Amém? Irmão, sabe o que é que eu acho incrível? É quando eu vejo alguém que trabalha numa coisa que não é muito convencional. Aí diz assim: não, pastor, eu trabalho nisso aqui, mas talvez não seja a vontade de Deus, né? Não, irmão, não acho não. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que nós vivemos um tempo onde Deus está levantando homens e mulheres quebrantados para ir lá dentro dos lugares que ninguém tem coragem, condição e nem autoridade para entrar, para ser uma luz que leva de volta para Cristo. Eu quero declarar sobre a sua vida que nesta semana o Senhor, no seu lugar de trabalho, vai abrir portas para que pessoas conheçam Cristo a partir da sua vida. Amém? Declaro sobre o irmão que está do seu lado, declaração, eu declaro sobre você que você é uma porta para que as pessoas conheçam Jesus. Que no seu trabalho você será um ganhador, uma ganhadora de muitas almas para Jesus. O irmão que está do outro lado, diga: você também, para ele não ficar com ciúme. Por que é que eu estou falando disso, irmãos? Porque o texto que nós acabamos de ler, o autor de Hebreus, que eu acredito ser o apóstolo Paulo, ele já começa trazendo essa lembrança do povo. E que povo é esse? É que foi resistido por um homem de coração endurecido. E quando eles finalmente chegam no deserto, agora é a vez deles serem resistidos, porque eles tinham um coração endurecido. O povo encontrou resistência para entrar na terra prometida que Deus nos havia prometido, porque eles endureceram o coração deles. E como é que eles endureceram o coração? Diga assim comigo: por causa da incredulidade. Diga assim comigo: a incredulidade é o veneno que destrói um coração com fé. E como é que a incredulidade surge no nosso coração, gente? É quando a gente escuta tanto não. É quando a gente vê tanta porta fechada. É quando a gente vê tanta coisa saindo do lugar, que a gente não acredita mais que Deus tem uma solução para a gente. Só que às vezes, antes de chegar no lugar do sim de Deus, tu vai precisar passar por um caminho de muitos nãos. Antes de encontrar a porta aberta que o Senhor tem para a sua vida, você vai precisar passar por um caminho onde muitas portas estarão fechadas e outras que um dia foram abertas se fecharão. O problema é o quanto nós estamos dispostos a resistir sem endurecer o nosso coração, se hoje eu tiver ouvido a voz do Espírito. E aí tem um ponto muito importante. Por quê? Porque o que vai me ajudar a continuar nesse lugar de perseverança é se aquilo que eu tenho ouvido de fato partiu do Espírito. E de que Espírito a gente está falando, irmãos? É do nosso? É do Espírito do Senhor, é do Espírito de Deus. Porque não se engane, muitas vezes nós temos dado ouvido aos anseios de quem nós somos e do que desejamos. E às vezes, por parecer ser bom, a gente diz assim: Senhor, eu quero viver isso, abençoa. Isso não garante que o Senhor vai abençoar, e nem que muito menos Ele queira que você viva isso. Todas as vezes que eu e você não andamos na direção do Espírito, nós caímos na prisão da carnalidade. Todas as vezes. Todas as vezes que a gente não anda na direção daquilo que o Senhor está soprando, delegando, dirigindo, convidando-me a viver, eu acabo caindo na prisão da carnalidade. Mas antes que você olhe para essa palavra carnalidade e a conecte apenas com uma sexualidade desenfreada ou ferida, eu quero lhe dizer que carnalidade é muito mais do que isso. Carnalidade é quando um povo que deveria ser espiritual
é carnal na sua maneira de cultuar o Senhor. E o que é um culto carnal ao Deus espiritual? É quando eu condiciono o amor de Deus à minha vida, as coisas que eu produzo e conquisto aqui, pela força do meu braço. É quando eu começo a acreditar que Deus só me ama se de uma maneira física Ele me entregar aqui aquilo que eu quero e aquilo que eu desejo. Só que deixa eu te dizer uma coisa: diferente das estratégias do mundo, não há exatidão em relação à sua comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus não é uma matemática exata de 2 mais 2 é 4. A nossa comunhão com Deus é uma revelação profunda de alguém que anda por fé. E o que é fé? É a firme convicção das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Então, se eu quero ser alguém que ouve a voz do Espírito e não endurece o coração, eu vou precisar ter uma vida que anda por... Começa com fé e termina com fé. Por fé. E gente, é tão bonito a gente falar isso, né? Eu vivo pela fé. Não, aleluia, é pela fé. Irmãos, e aí como é que você consegue? Não, é pela fé. É tipo assim, olhar para Amores, Amores, como você é linda. Por que você é tão linda assim? Ela, é pela fé. Fé quem teve foi eu, meu amor. Que eu olhei para você e disse: Deus, eu vou casar com aquela. E você sabe o que você é? Você é rara. Igual a cor da sua camisa, que é a cor do sorvete garrafinha. Sorvete raro. E sabe por que é garrafinha? Porque são nos melhores frascos que estão as melhores fragrâncias. Minha garrafinha de amor. Aleluia. Mas irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa que tu só conquistou pela tua disciplina. Tem muita coisa que tu tem só porque tu trabalhou mesmo. Não, aleluia, pastor, pela fé comprei esse carro aqui, ó. Não paga não a parcela não. Para tu ver se pela fé o Serasa não escreve o teu nome no livro da vida deles. Tem muito crente com o nome no livro da vida do Serasa. Ainda mais morando no Brasil. Nos ajuda, Jesus. Não, irmãos. Sabe o que é pela fé? Pela fé é quando eu tenho uma vida que a minha única saída é Jesus. Sabe o que é pela fé? É ter a certeza de que eu estou num lugar onde tem 10 pessoas e só tem 9 paraquedas, e eu digo: podem ir na frente. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me guarda. E se eu morrer, eu encontro com Ele no céu. Sabe o que é viver pela fé? É correr o risco de ouvir a voz do Senhor e obedecer em dias de tanta desobediência. Sabe o que é viver pela fé? É ouvir a voz do Senhor e permanecer em dias de tantas desistências. Sabe o que é viver pela fé? É ouvir a voz do Senhor e o amar de todo o coração em dias de tanto interesse. Que o Senhor nos batize com fé, igreja. Eu posso ouvir um amém? Com fé. Não é essa fé que a gente diz: Vitinho, eu estou agora orando por você, e aleluia, receba um óculos de ouro. Oh meu Deus. Não, irmãos. Mas é a fé que diz: Vitor, eu tenho certeza, filho, que as coisas que as suas mãos não conseguirem, se você hoje ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração, você será surpreendido pela graça dele. A gente precisa voltar para esse lugar de tanta simplicidade, onde a coisa mais incrível que eu posso viver é pela fé, é não endurecer o meu coração. E, irmãos, sabe o que é que endurece o nosso coração? O que endurece o nosso coração é aquilo que nos desaponta. Não é verdade? Quem é que já ficou desanimado espiritualmente porque ficou desapontado na vida com alguém? Levanta a mão para dar uma olhada. Se fosse há 10 anos atrás, eu daria uma estrelinha aqui em cima, mas não tenho condição. Se eu fizer isso, o Mouros tem que me levar pela fé para o hospital. E o meu nome será escrito no livro da vida da Unimed. Trabalhar lá. Irmãos, a decepção, ela tem o poder de nos colocar no chão. A decepção, ela tem o poder de arruinar
a nossa fé. Não é assim? Porque a gente pensa, Deus, de verdade, pessoal, quantas vezes na vida eu e você não chegamos numa situação que a gente pensou assim, Deus, por que é que o Senhor deixou eu passar por isso? Porque assim, quando a gente está errado, né? Tipo assim, eu estou todo errado mesmo, Senhor, é verdade, eu realmente mereço. Mas tem algumas coisas que tu sabe que tu fez da maneira correta, que tu agiu da forma que deveria agir. Aí de repente as coisas não saem como tu queria. Ou você foi alguém que no seu coração entendeu, tudo que eu fizer farão por mim também. Ah, tolinho. Isso não vai acontecer. É por isso que você tem que entender um princípio da fé. A fé não é sobre o que você está disposto a receber. A fé é sobre o que você está disposto a entregar. Porque quem entrega, entrega por fé. E é aí que você começa a receber coisas por fé. Você lembra de Ananias e Safira? Elevando o nível de justiça no meio da igreja. No final do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, um homem chamado Barnabé recebe uma herdade. E ele pega todo o dinheiro daquela herdade e deposita aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira viram aquilo, era um casal da igreja. E disseram, rapaz, olha que coisa linda. Todo mundo achando Barnabé um homem precioso do Senhor. Aí eles combinaram entre eles de vender um pedaço de terra que eles tinham, de pegar o dinheiro e devolver e dar como oferta. Até aí está tudo bonito. Qual é o problema? É que eles combinaram, eles tramaram. E qual foi a trama deles? Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar só a metade, tá bom? Até aí está tudo bem. Não, quero ofertar a metade porque eu vendi. Tudo bem, não tem problema, você oferta o que você quer, é do seu coração. Mas a questão é que o trato, o acordo não foi de dar a metade. O acordo era, a gente vai dar a metade, mas vai dizer que está dando tudo. A gente vai entregar uma parte, mas a gente vai dizer que a gente é igual a Barnabé. A nossa medida de fé em entregar é diferente da de Barnabé e está tudo bem. Mas a gente quer que os líderes acreditem que é igual. A gente quer que a igreja veja que a gente é igual. Por quê? Porque da mesma maneira que admiram Barnabé, vão me admirar também. Só que escute, de Deus não se zomba, meu irmão. Não se pode ter uma vida que zomba o Senhor e achar que isso vai passar impune. Porque quando você está num ambiente onde um bendito do Senhor eleva o nível de justiça, você tem duas opções: ou você se apruma, ou você foge. E tem a opção plus, que é você fica e se lasca. Se lasca em hebraico é se dar mal. Como é isso, pastor? É que quando alguém eleva o nível de justiça, vou te dizer, você está num lugar, num ambiente de amigos, e aquela pessoa abre o coração e diz assim, então, eu queria andar na luz. Estamos falando sobre andar na luz. Amém, irmão, amém, eu quero andar na luz. Diga. Aí o cara confessa um pecado para tu, daqueles que dizem assim, tu? Aí tu vai confessar um pecado teu. Qual é o teu pecado? Eu sou perfeccionista. Eu chego atrasado nos lugares. Irmãos, o problema de andar em lugares que elevam o nível de justiça é que de uma maneira ou de outra a gente vai morrer. Seja de vergonha, ou seja a nossa carne morrendo para que a gente se torne mais parecido com Jesus. O problema, irmãos, não foi eles terem dado a metade. O problema foi eles terem agido como se estivessem entregando tudo. Tem muita gente que está dando uma parte da vida para o Senhor, mas quer receber o galardão de alguém que está entregando tudo. Tem muita gente que está entregando uma parte da história do Senhor, mas quer ser cheio do Espírito como alguém que está entregando tudo. E não, irmãos, isso não é escalonamento de quem faz mais. Isso é escalonamento de quem ama mais. Deus não tem filhos que Ele ama mais ou menos. Eu posso ouvir um amém? Ele não tem filhos que Ele prefere mais ou menos, amém? Mas Ele tem filhos que são mais íntimos do que outros. Quem aqui tem amigos íntimos? Quem aqui tem amigos meio íntimos?
E quem aqui tem só amigo? Quando é que a intimidade se aflora? É quando você começa a se envolver na vida do outro. Não é assim? Os meus amigos íntimos é o pior tipo de pessoa que tem na minha vida, porque eles são invasivos, terrivelmente invasivos. Eles chegam na minha casa, abrem a porta da minha geladeira, pegam as minhas coisas. Um dia desse a gente estava conversando, o pastor Felipe passou, o pastor Rai disse: essa bermuda é minha. Ele disse: foi, eu peguei na tua casa. É coisa de amigo. Amigos são assim. Amigos não têm protocolos. Amém? Quanto mais íntimo de Jesus a gente se tornar, menos protocolo para chegar ao coração dele a gente vai ter. Amém? Tem gente que gosta de criar protocolo e ainda usa desculpa. Não é porque é respeito. Ó amado magnânimo altíssimo, excelso, esplendoroso, radiante Deus, tu que estás assentadíssimo no trono do céu, banhado a ouro, ó belo sinete de Deus. Jesus fica tipo: hã? Sabe o que ele falou? Eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu chamo vocês de amigos, porque os amigos conhecem os segredos. Os amigos são aqueles que me amam apesar de eu ser quem sou. São aqueles que ficam apesar de estar onde eu estou. Os amigos são aqueles que, ainda que você se distancie por um tempo, eles voltam, porque você não consegue viver sem aquela criatura. A minha palavra sobre você é: seja um amigo de Jesus e nunca mais se separe da presença dele. Amém? Mas se hoje você ouvir o Espírito sobre isso, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 13. Senhor, nós amamos a sua presença, Jesus. Amamos o seu coração. Amamos o seu coração, Jesus. Você nos resgatou, Senhor. Você nos tirou da lama, do lamaçal do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, nós temos tanto a agradecer. Jesus, eu oro para que os corações endurecidos se derretam de amor por Ti hoje. Nos dê corações que se derretem de amor por Ti, Senhor, que fazem declarações apaixonadas por Ti, meu amado. Jesus, antes de ler o texto, será que você pode fechar os seus olhos um pouco? Será que você pode aí, da sua maneira, fazer uma declaração de amor para Jesus? Eu não sei como construir palavras, pastor. Fala que ama Ele. Fala: Jesus, eu te amo, eu não sei viver sem você. Você é o amor da minha vida. Eu quero pensar em você dia e noite, noite e dia. Jesus, eu quero dormir orando, acordar orando. Lembra quando você estava conhecendo a pessoa que você ama? E você ficava madrugada no telefone conversando com ela? Sabe por quê? Porque é um amor apaixonado. Jesus, nós queremos passar a madrugada conversando contigo. Queremos ter esse amor apaixonado por Ti, Senhor. Planta no nosso coração mais uma vez, Senhor, essa essência de paixão. Deus, nós não queremos ser um povo de 2h30 por semana. Nós queremos ser um povo que caminha contigo cada milésimo de segundo. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós queremos fazer para a sua glória, meu amado. Por favor, Senhor, nos dê corações derretidos de amor.
Nos dê corações derretidos de paixão por você. Coloque palavras de paixão nos nossos lábios. Palavras de amor em nossos lábios. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Você é o amor da nossa vida. Amor da nossa vida. Ah, Jesus. Mateus 13, verso 24. Propôs então o Senhor outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio do trigo. Eu estou lendo o texto errado, né, gente? Desculpa. Não é isso não, não é isso não. É 13, verso 1. Se tiver um joio aqui, me desculpe, joio. Vai chegar o seu momento. Mateus capítulo 13, verso 1 diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em meio às pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora nós vamos dar um pulinho lá no verso 18, onde ele vai explicar a parábola que ele contou. Verso 18, mesmo texto. 13, agora 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em meio às pedras é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve essa palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 70 e outro 30 por 1. Amém? Gente, o que é que Jesus está falando aqui? O que Jesus está falando é justamente, de uma maneira mais lúdica, a mesma declaração que o autor de Hebreus está fazendo lá no capítulo 3. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque, irmãos, a questão não é se a palavra é boa. A questão não é se a palavra produz mudança. A questão não é se tem pão na mesa. A questão é se você quer a palavra, se você quer a mudança e se você quer o pão que o Senhor oferta. Meus irmãos, todo cristão que morre de fome, morre por preguiça. É por preguiça. Preguiça de colocar a mão na mesa e pegar do pão que o Senhor já ofertou. Muitos de nós não estamos sendo transformados porque a gente não quer viver de glória em glória, porque a gente não quer viver de fé em fé, porque a gente não quer experimentar desse pão que muda a nossa vida, que nos alimenta e que nos sustenta. Então veja, Jesus está contando uma parábola, e você já deve ter ouvido muitas vezes esse texto, mas hoje eu quero trazer uma aplicação a ela acerca do que nós acabamos de ouvir sobre não endurecer o coração. E cada uma delas ele traz uma explicação daquilo pelo qual é o motivo da semente ter caído num lugar impróprio. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer e guarde isso. É necessário que eu e você
constantemente venhamos a aferir a terra do nosso coração, para perceber se ela tem sido um lugar propício para a palavra de Deus frutificar, para a palavra de Deus crescer. Porque muitos de nós talvez estejamos com o coração como uma terra incapaz de receber aquilo que o Senhor precisa e deseja e quer derramar. Então a questão não é se o Espírito Santo está sendo derramado, a questão não é se o poder de Deus está se manifestando, a questão não é se a palavra está me afetando, a questão é se eu estou vulnerável e preparado para que essa palavra me afete e transforme a minha vida. Amém? Porque qual é a prova disso, irmãos? É de que muitas vezes, especialmente, e agora eu quero falar em nome do meu sindicato, dos pastores, quando a gente prega, irmãos, muitas vezes a mesma palavra, que um chega e diz assim: pastor, essa palavra mudou a minha vida, essa palavra mudou o meu coração, essa palavra transformou a minha história. Para outros essa mesma palavra é: menino, o pastor está vazio, o pastor está sequinho. Pai, não senti nada hoje. Não é que tu não sentiu não, criatura, é que tu não se entregou. Porque a palavra de Deus não depende de quem fala. A palavra de Deus depende de quem a liberou. E quem a liberou foi Jesus. Foi o Espírito Santo. Amém? É o Espírito, irmãos. É por isso que muitas vezes Deus toma um mensageiro que não sabe ler e nem escrever. E isso é sério. Ele tem poucos versículos decorados, pela sua incapacidade intelectual, por não ter tido talvez a oportunidade que muitos de nós tivemos. Mas ele tem tanta relação com Jesus, que o pouco que ele conhece da palavra alastrou o coração dele, para que muito ele conhecesse do seu Senhor. Eu já disse a vocês algumas vezes aqui, a minha época de seminarista é bicho ruim. Porque seminarista ele acha que é mais inteligente que todo mundo. Eu digo isso que eu já fui um. Tu está estudando aquilo, aí tu fica ele não sabe nem o que é supralapsarianismo e infralapsarianismo. Que diferença isso faz agora? É igual estudar raiz quadrada. Quando tu chega na vida real, quem usou raiz quadrada para alguma coisa? Compra um McDonald's com raiz quadrada? Não. Eu sei que serve, eu estou sendo só dramático. Mas um dia, irmãos, eu ainda não, eu e Moura, nós não éramos casados ainda, morava na casa do meu pai. Eu era estudante de teologia. Aí eu cheguei um dia, eu era professor nessa época. Eu cheguei da escola, fim da tarde, vizinho à casa do meu pai tinha um estabelecimento que foi alugado por uma igreja. Pensa numa zoada. Só tinha uma bateria e mais nada. E uma irmã que ficava tocando pandeiro. Que eu passava na frente, ela estava lá: Pai do Senhor. Aí eu: Pai do Senhor. Crente reformado, aleluia. Aí eu cheguei um dia, deito na rede, no terraço da casa do meu pai, cansado. Estava todo dia dando aula. E vou dar uma relaxada aqui. Aí o que é que estava tendo aqui do lado? Culto. Eu digo: meu Deus do céu, culto 5:30 da tarde. E o irmão estava na bateria. O irmão todo errado. A irmã: agora você vai, Jesus é o nosso amor, a nossa fé do coração. Quem conhece sua irmã assim? Aqui tem, viu? Tem aqui. Né, Tamires? Tem aqui. Eu não gosto de expor, não. Aí o pastor foi pregar. Aí tinha um dirigente no culto. Irmãos, só tinha o pastor, o bendito do menino que estava lá batendo naquela bateria. A irmã estava lá também. E mais umas 2 pessoas que eu acho que estavam dormindo assim no culto. Aí o irmão pegou, gente falando todo errado: a paz do Senhor. Queria saudar os irmãos, a paz do Senhor. Eu digo: meu Deus, eu não sabe nem o plural. Deixa eu ouvir o que esse limitado homem falará.
Gente, 5 minutos, eu estava me acabando de chorar dentro da rede. Não era o irmão que estava falando errado, não. Era eu que estava vivendo errado. Tá, irmão, cheio do Espírito Santo. Cada rajada de língua que ele dava parecia que estava rasgando meu coração. Quase que eu corria para lá para dizer: eu aceito, eu aceito. E naquele dia o Espírito Santo falou comigo. E eu aprendi, meus irmãos, que todas as vezes que alguém tem a palavra do Senhor nos seus lábios, eu não devo endurecer o meu coração, porque aquilo vai produzir fruto de mudança na minha vida. Irmãos, talvez você não tenha tanta habilidade com as palavras. Talvez o seu chamado não seja estar falando em público como eu estou aqui agora, e está tudo bem. Mas se você é alguém que ouviu a voz do Espírito Santo e não endureceu o coração, acredite, onde você estiver, você vai ser uma mensagem poderosa que vai salvar alguns e ajustar outros, como um dia aquele irmãozinho ajustou a minha vida. Amém? O problema, irmãos, não era a semente que o irmão estava lançando. O problema era a terra do meu coração que não estava receptiva. Então nós vemos aqui 4 lugares onde a semente caiu. A primeira delas foi à beira do caminho. A segunda foi em meio aos pedregais. A terceira entre espinhos. E a quarta em terra fértil, em terra boa. Só que Jesus, ele explica os motivos pelo qual as sementes anteriores não deram certo. E em todas elas, em todas as explicações, em nenhum momento o problema era a semente. Mas em todo momento o problema sempre era começa com terra e termina com terra. Sempre era a terra. O problema sempre era a terra. Primeiro foi a que caiu à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho, ele vai explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é a que foi semeado junto ao caminho. Aí talvez você pense: mas isso aí é injusto, pastor. Quer dizer que eu ouvi a palavra, eu não entendi e eu perdi a palavra? Escute, essa palavra para entendimento é uma palavra, é um termo cunhado da palavra unieme, que significa levar algo que causa. Sabe o que é que ele está dizendo? Que aqueles que receberam a palavra como caiu à beira do caminho são aqueles que ouviram a palavra, mas eles não levaram para o coração para que ela causasse uma mudança na vida. Muitos de nós ouvimos uma palavra na igreja, mas a gente não chega na porta com ela. Nós não trazemos para o coração e não permitimos que ela cause na minha vida. Então veja, se hoje estamos a noite inteira falando: eu preciso abrir o meu coração, eu não posso endurecer o meu coração. Como é que eu vou levar essa palavra que vai causar mudança na minha vida? É passar a semana inteira exercitando. Eu não vou endurecer o meu coração para a palavra. E como é que eu não endureço o meu coração para a palavra? Lendo. Mas pastor, eu quero ler esse texto. Leia o mesmo texto a semana toda, mas leia a palavra. Amém? E deixe que ela provoque uma mudança no seu coração. Então, a partir do momento em que essa palavra não provoca mudança, ela é como uma palavra que caiu na beira do caminho. E por que caiu na beira do caminho? Porque isso fala de um tipo de pessoa que não está andando na rota correta. Isso fala de um tipo de pessoa que está perto, mas não está dentro. Isso é um tipo de pessoa que sabe que Deus pode fazer, mas nunca experimenta o que Ele faz. É de um tipo de pessoa que não se envolve completamente com as coisas que o Pai está fazendo. Irmãos, tem muita gente que quer andar nas medidas de confiança na vida de alguém sem estar dentro, só porque está perto. Mas até estranhos muitas vezes estão perto de você. Às vezes tu está numa fila, tu nem conhece a pessoa, tu começa a conversar. Ele só está perto. Mas quem é que está na sua vida? Quem está na sua vida é quem compartilha da sua história. Não seja alguém que está perto do Senhor, seja alguém que está no Senhor. Por isso que a palavra diz que a nova criatura é aquele que está em Cristo. Não está num lugar, ele está em alguém. E Cristo, ele não é à beira do caminho. Cristo, ele é o caminho. Amém? Só que ele fala de um segundo grupo.
Ele diz que há um tipo de semente que caiu em meio às pedras. Ele vai dizer: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quem é esse tipo de pessoa que endurece o coração? A gente está aqui, a gente recebe a palavra, a gente chora, aleluia, é isso mesmo. Ah, meu Deus, é isso, nunca mais eu saio dessa igreja. Aleluia, meu Deus, olha isso, aqui achei o meu lugar. Primeira vez que tu confronta, tá vendo aí? Vou procurar outro canto. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem raiz. Sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? Eu tenho aprendido nesses dias que o que eu preciso é trabalhar para oferecer nutrientes para que as árvores desse rebanho cresçam. Mas aqueles que rejeitam devem assumir a responsabilidade de se tornar apenas um adorno, pulando de comunidade em comunidade, enfeitando comunidades, mas sem ter uma raiz que provoca fruto. O Senhor tem nos chamado para um tempo de responsabilidade, e quem tem responsabilidade tem raiz. Eu posso ouvir um amém? Tem raiz. Pastor, mas eu estava numa igreja que caiu em escândalo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que o motivo não pode ser a sua insatisfação pessoal. E se amanhã eu chegar aqui e dizer, juntar aqui uns irmãos e pintar a igreja de branco? Que invenção do pastor. Todo mundo é preto, a gente é branco. E aí? E se amanhã eu pintar aqui um arco-íris, uma cachoeira e botar uma cortina aqui? E vir com um terno violeta? Vocês vão continuar aqui me ouvindo? Não responda não, pelo amor de Deus, para não ficar com raiva. Irmãos, a gente precisa começar a pensar se a gente está num lugar pela essência ou pela capa. Porque quem não está pela essência, quando a capa muda, corre. Que o Senhor nos dê raízes em nome de Jesus, amém? Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Crie raízes onde você está. Eu posso ouvir um amém? Crie raízes. Mas ele fala de um outro grupo. E que grupo é esse? É das que caíram em meio aos espinhos. Cara, essa daqui para mim, essa daqui é a mais parecida com a gente, com o cristão dos dias de hoje. Olha o que ele vai dizer. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica Veja, essa é a única das três que não deram certo, que ele não diz que morreu, que ele não diz que não cresceu, que ele não diz que não se desenvolveu. O problema da que caiu em meio aos espinhos é que ela ficou sufocada, e ele diz, preocupada com as coisas desse mundo, preocupado com as coisas desse século, com a sua própria vaidade, com a sua satisfação, com o seu desejo de fazer as coisas ao seu modo. E o texto diz que por causa disso se tornaram infrutíferas. Não confunda tamanho com acerto. Não ache que uma árvore grande é uma árvore que dá fruto, porque uma árvore saudável não é conhecida pelo seu tamanho. Uma árvore saudável é conhecida pelos seus frutos. E Jesus disse que a árvore que não der fruto, o Pai vai cortar. E depois vai fazer o quê? Vai levar para uma campanha e colar em outra igreja? Não. Vai ser lançada aonde? No fogo. Para ser o quê? Começa com desse e termina com truída. Para ser o quê? Menino, como vocês pegam rápido. Mas a árvore que dá fruto, essa ele promove. É? É ou não é? É não. A árvore que dá fruto, ele poda.
Qual é a diferença de ser cortado e de ser podado? É que a árvore podada é podada nos galhos, naquilo que lhe evidencia, naquilo que chama a atenção. A árvore cortada é cortada na raiz, é na sua existência. Quando você estiver frondoso e dando fruto, Deus vai te podar. Para quê? Para que você dê mais fruto ainda. Só que todas as vezes que você crescer no meio dos espinhos, da amargura, da angústia, da religiosidade, da competitividade, da vontade de ser reconhecido, da incapacidade de transicionar, de entender o tempo de Deus, de amar ser uma engrenagem, não um ponteiro em muitos momentos. Eu tive essa semana agora lá na Bahia, no CDM, na nossa escola de missões, que nós temos todo ano 2, com jovens de todo o Brasil. Inclusive Mari está lá, nossa Mari linda, maravilhosa, dando um show de comportamento. Te amo, Mari. Está voltando amanhã. Eu estava lá e eu disse para aqueles meninos: muitos de vocês vieram aqui buscar estratégias de crescimento para a igreja de vocês, para os ministérios de vocês. Muitos de vocês vieram aqui porque um dia alguém liberou uma palavra que vocês iam viajar as nações pregando o Evangelho. Muitos de vocês vieram aqui para poder ter no currículo que um dia foram no sertão para uma escola de missão. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos de vocês aqui, a grande maioria, Deus não vai usar como um ponteiro, mas como uma engrenagem. E qual é a diferença? É que quando alguém está usando um relógio como o meu, assim de ponteiro, de números, todas as vezes que eu quero olhar para a hora, o que é que eu olho? Os números e os ponteiros. Porque é isso que serve diante dos homens para me dar a informação que eu preciso. Amém? E quando tu vai comprar um relógio, tu compra pelo quê? Por gentileza, eu gosto de uma foto do interior do relógio, porque eu quero ver se é bonito. É assim que tu faz? Não. Tu vai olhar, rapaz, que relógio lindo, é esse aqui que eu quero. Aí tu compra o relógio pela beleza que ele tem do lado de fora. Amém? É importante ter ponteiro e número no relógio, sim ou não? Sim. Mas quem é que faz os ponteiros e os números visíveis funcionarem? São as engrenagens e a pilha. É o que ninguém está vendo, é quem ninguém conhece. A questão é: nós amamos Jesus e a sua obra a ponto de ser só uma engrenagem para que homens que ele levantou como ponteiros e números funcionem? Eu estou disposto a ser um Barnabé que, ao invés de se promover, promoveu Paulo. Porque Barnabé chegou primeiro, gente. O mesmo Barnabé da oferta chegou primeiro, foi ungido primeiro, mas foi separado junto com Paulo para cuidar de Paulo, para ensinar Paulo. E chegou um momento que eles não estavam mais se acertando, e Barnabé disse assim: Paulo, eu vou voltar com João Marcos e tu segue o destino. O que mais a gente escuta sobre Barnabé na palavra? Nada. Quem mais escreveu, quem mais falou no Novo Testamento? Quem foi? Paulo. O homem que Barnabé impulsionou, o homem que Barnabé colocou à frente dele, mesmo ele tendo chegado primeiro. Irmãos, a minha oração nesses dias é para que os homens e mulheres engrenagens entendam que eles são tão importantes quanto os homens e mulheres que são ponteiros e números. Aqueles que não aparecem são tão importantes quanto aqueles que aparecem. E se você está disposto a obedecer o Senhor, então o meu chamado é para ser um ponteiro, um número, seja o melhor que você pode ser. Mas se o teu chamado é para ser uma engrenagem, seja a melhor que você pode ser. Amém? Por quê, irmãos? Porque senão você vai crescer fora da estrutura, fora do padrão. Então essa semente que caiu em meus espinhos, ela até cresce, mas ela não dá fruto. Ela só tem estatura, diplomas, títulos, dons, coisas que encantam os homens, habilidades, mas ela não tem fruto. Porque o fruto de uma árvore saudável é a obediência, é crescer e frutificar até que seja podada e não até que seja reconhecida. Eu posso ouvir um amém? Diga assim comigo: Espírito Santo, me faça crescer e frutificar até que eu seja podado e não reconhecido. Sabe o que é a poda? A poda
é o seu diploma de que você não será cortado. Todas as vezes que Deus poda a sua vida, alegre-se. Senhor, obrigado. Eu não fui arrancado, eu não fui retirado, eu apenas fui podado. E para quê? Para que você dê muito mais fruto. Se hoje ouvirdes o Espírito, se hoje ouvirdes essa palavra, não endureçais o vosso coração. Talvez você tenha chegado aqui hoje com decisões tomadas pela sua carne, mas o Senhor só quer te podar para que você dê mais fruto ainda. Ou talvez você tenha tido uma vida onde você tem percebido e visto que o seu coração se parece mais com a beira do caminho, que o seu coração talvez se pareça mais com as pedras ou com os espinhos. Mas ele disse que a semente que caiu em terra boa, essa cresceu e frutificou, e deu fruto a 30, a 70 e a 100 por um. Por que ele fala por um? Porque tudo aquilo que se tornou muito começou como uma semente. Irmãos, muitos de nós nos frustramos porque queremos em pouco tempo ter uma estatura que nós ainda não comportamos ter. Hoje a minha palavra sobre a sua vida, o que eu quero declarar sobre você é: por favor, em nome de Jesus, quebre o seu coração diante do Espírito, para que você aceite aquilo que Ele quer derramar sobre você, nas medidas que Ele deseja derramar sobre você.